Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um Dreamcast. E hoje, voltando, né? Os últimos Dreamcasts foram sobre convidados do mercado de dados em geral, né? Então a gente recebeu aqui o Marcos para contar um pouco da carreira internacional, inclusive. A gente recebeu o Douglas, que contou um pouco mais sobre Alteryx e suas funcionalidades. Hoje a gente vai voltar para o mercado de dados, especificamente dentro do setor de seguros, e trouxemos um convidado que, além de amigo, também é parceiro da DR. A gente vai conversar com ele. A gente teve no passado o Biso aqui. Vamos mais ou menos nessa linha, então trazendo para vocês profissionais que usam análise de dados no seu setor, no seu segmento, para a gente entender um pouco mais a análise de dados aplicada, né? Então apresento para vocês o Ricardo. Bem-vindo, Ricardo. Bem-vindo ao mais um Dreamcast aqui com a gente. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite de vocês. Para mim é uma honra bater um papo aí descontraído no formato de vocês Show. sobre o tema. E é um tema que todos nós temos uma paixão em comum, né, Rodrigo? Ah, com certeza, Ricardo. Sempre muito bem-vindo. E para a gente começar a aquecer, queria te pedir para se apresentar, né? Quem é o Ricardo, o seu trabalho, sua experiência. Conta um pouco de você para a gente. Bem, Rodrigo, eu sou o Ricardo Oliveiros, eu trabalho na Porto Seguro, já estou na Porto há 21 anos e já passei por várias áreas, mas sempre muito próximo à área comercial. E sempre buscando viabilizar soluções e facilidades para facilitar a nossa vida e a vida do comercial. Eu sou natural de Santos, sempre morei em Santos, mas estou há 7 anos aqui em São Paulo. Ah, E como todo bom santista, não poderia deixar de torcer para o nosso Santos Futebol Clube, né? tá, ultimamente você tá meio triste, né? Que o Santos não vem tão bem aí, mas o Santos é sempre É, assim, né, cara? O Santos tá no momento ruim, ninguém dá nada e surge uma geração e canta todo mundo, né? É verdade. O Santos é muito resiliente, né? Ele sempre se renova e sempre ressurge. E a esperança é essa. Vamos ver se para o próximo ano isso vai acontecer novamente, né, Ah, com Rodrigo? certeza, com certeza. Cara, aí voltando um pouco mais para o nosso papo aqui do setor de seguros, a gente tem na DR um produto chamado Panoramas, né? Que basicamente é um produto de Open Data, a gente pega dados abertos regulatórios aí do setor de seguros, consolida em dashboards com Tableau e oferece para as empresas em forma de benchmark. Aí, quando a gente analisa dados de 2022, a gente, pessoal, tá gravando esse vídeo final de 2022, primeiro semestre a gente viu um crescimento de 20% no setor de seguros, né? Então é um setor que ele cresceu ao longo de 2022. Por que você acha que isso aconteceu? O que você observou? Por que rolou esse aumento do setor de forma geral esse ano? Bem, Rodrigo, essa questão do crescimento do mercado de seguros aconteceu de fato esse ano, mas é um fenômeno que já acontece há muitos anos. Se a gente for pegar um histórico de crescimento do mercado de seguros, há muitos anos o mercado de seguros sempre cresce mais do que o próprio PIB. Uhum. Esse ano em especial, a gente teve um crescimento realmente muito expressivo, até em comparação a anos anteriores, e por vários fatores. A gente tem percebido que, de fato, a cultura do seguro tem se propagado cada vez mais na sociedade, né? As pessoas vêm ficando cada vez mais sensíveis à importância do seguro na vida das pessoas. E a Uhum. gente também teve alguns outros fatores um pouco mais mercadológicos e pontuais que estão muito relacionados, por exemplo, a um aumento na sinistralidade, principalmente no seguro de automóvel, né? Tá. Então a gente sabe que uma boa massa do mercado de seguros é o seguro de automóvel aí, principalmente aqui no nosso mercado, na Porto Seguro em especial, e o mercado de automóveis teve ali um crescimento muito expressivo, mas muito impulsionado principalmente pelo aumento no prêmio médio, que é o preço do seguro, né? O Uhum. preço do seguro teve uma elevação por conta de alguns fatores. O aumento na própria sinistralidade, né? Então, Uhum. houve um aumento ali na frequência de sinistros, tanto de colisão como de roubo, como também uma inflação do mercado no preço médio dos veículos. Né? Uhum. Então, um mesmo veículo que um ano atrás custava ali na faixa de 50 mil reais, alguns deles tiveram uma elevação aí na casa de 20%. Então, esse bem que eu estou fazendo seguro, que antes custava 50 mil, agora passa a custar 60 mil. Então, eu passo a cobrar um valor do seguro sobre antes 50 mil e agora eu passo a cobrar sobre um mesmo bem com um valor muito maior. E, Nossa. consequentemente, o valor do seguro também teve um aumento com base no valor do bem segurado, né? Ajustou, né? Então, exatamente, foi um ajuste feito por consequência, vamos dizer assim, né? Então, esse fator acabou impulsionando muito.
E a gente também teve aí, junto com isso também, uma inflação em algumas cadeias que envolvem a indenização do seguro ali, o preço de peça, custo de mão de obra de reparo. A gente sabe que teve até problema de crise de fornecimento de peça da Ásia, principalmente da China, que elevou um pouco o custo do preço de algumas peças importadas, né? Então, tudo isso que eu estou falando de maneira combinada acabou inflacionando um pouco o preço médio do seguro, e com o preço médio sendo elevado, consequentemente, a gente teve aí um aumento expressivo no prêmio. Nossa, isso é interessante porque é até legal que meio você está falando do setor e a gente vê como é uma análise de dados, pessoal. Então, quando a gente pensa num primeiro momento o número, você fala, o número cresceu porque as seguradoras aumentaram o preço e aí ganharam mais, e é isso. E aí tá seguradoras mais ricas e o povo tá pagando mais caro. Mas aí você tem que analisar outros fatores, né? Tudo combinado. Então, olha lá, o fornecimento da China de peças impacta o preço do mercado. O aumento da economia, a inflação e tudo mais também impactou, porque o preço do veículo aumentou, o preço do prêmio aumentou. A sinistralidade, né, que é as ocorrências de utilização do seguro também aumentaram, também aumentou o preço. Então, tem tanto fator que você precisa botar junto para tomar uma decisão, né? Não é só uma questão, é porque alguém decidiu aumentar o preço e é isso. Não é assim, né? Tem muito analisar vários fatores, né? Combinar várias coisas. Bem interessante. Exatamente, Rodrigo. Até porque é simplesmente aumentar o preço, seja na indústria de seguro ou qualquer indústria, quando você tem um mercado muito competitivo, com muitas empresas competindo, é muito difícil você ter uma margem de conseguir aumentar preço. Uhum. Né? A gente sempre sabe que assim, o melhor fator para você conter o preço é você ter uma ampla concorrência estabelecida. E o mercado de seguros tem uma gama de seguradoras bem expressiva, então nenhuma seguradora consegue aumentar o preço de uma maneira muito expressiva, porque você tem um equilíbrio concorrencial que regula essa questão do mercado e do preço, né? Entendi. Show de bola. E aí, Ricardo, falando um pouquinho de 2023, então, próximo ano, como é que você enxerga o setor? Vai manter esse crescimento? Tende os veículos a aumentarem mais o preço? O que você sabe que você pode contar pra gente sobre expectativas 2023 do setor? Perfeito, Rodrigo. Acho que o que a gente vem observando aí nos últimos meses é que essa elevação expressiva que teve ali, principalmente no primeiro semestre, ela já está começando a se estabilizar um pouco. Então, a gente não imagina que a gente vai continuar tendo uma galgada de preços tão expressiva. É claro que existe uma certa dificuldade em ter uma previsibilidade ali, porque isso depende de muitos fatores macroeconômicos, Aham. né? Claro que os fatores macroeconômicos também são minimamente previsíveis, mas você não consegue acertar na mosca nesse sentido, né? Então vai existir sim uma dependência um pouco da economia em relação a essa questão inflacionária e tudo mais, mas esse efeito que teve principalmente no setor automotivo de elevação de preços, para o próximo ano tende a se estabilizar e, por consequência, a inflação toda que eu expliquei anteriormente também tende a se estabilizar um pouco mais. E a gente não deve ter uma elevação expressiva aí, como a gente mencionou anteriormente, né? Show de bola. Muito bom saber, né? Uma boa notícia que a coisa se estabiliza um pouco no nosso país, né? Em questão macroeconômica e também nesse setor. E aí, Ricardo, falando ainda desse ponto de futuro, tem todo um movimento acontecendo, né, de open insurance, de dados abertos do setor de seguros, e aí dentro disso a gente ouve algumas expressões, alguns termos que ainda não estão tão claros. A gente ouve novos entrantes, quem podem ser essas novas empresas de insurance techs que estão surgindo aí, que podem entrar no setor, e a gente ouve muito sobre sandbox, que foi criada pela SUSEP, enfim. Como é que funciona isso? O que é a sandbox e quem são esses novos entrantes? Como é que está isso no mercado? Essa tecnologia no setor de seguros, né, que tem acontecido. O sandbox regulatório foi um espaço aberto pela Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, que é o órgão regulador do governo que regula todo o mercado de seguros, Tá. onde foi criada uma legislação um pouco mais facilitada para quem tivesse projetos de criação ali de produtos e seguradoras com propostas diferentes, pudesse fazer isso de uma maneira regulada, oficial, mas um pouco mais facilitada, principalmente mais facilitada em termos financeiros.
Então, eles criaram um conjunto de regras, mas são regras também temporárias, onde qualquer pessoa que queira protocolar um pedido de projeto pode fazer isso, mas não precisa ali de um investimento tão expressivo como uma seguradora tradicional que faria isso teria que fazer, né? E aí, o propósito disso é que esses entrantes possam fazer um experimento do seu modelo de negócios, mas isso por um prazo determinado, e se esse modelo de negócios for realmente comprovado como viável, aí sim esse entrante iria para a regulação tradicional depois de um certo tempo. Mas isso ajuda muito a viabilizar experimentos para o mercado de seguros. E que, ao meu ver, é um movimento, sim, saudável. E faz aquilo que você falou, né? Da ampla concorrência, você está trazendo mais entrantes, o mercado fica mais forte, né? Com isso. Esses novos entrantes tendem a Exatamente. fazer crescer tudo. Essa inovação, né, que é sempre saudável, é sempre importante, mas de uma maneira regulada, responsável perante o mercado. Entendi, entendi. E aí, Ricardo, agora falando um pouquinho, vamos sair do espectro mercado e agora vamos entrar no seu espectro, né, no seu dia a dia, né, como gerente de planejamento, estratégia comercial, tal, atuando dentro do mercado. Para o seu setor, você lida muito com inteligência de mercado, tal, muito com análise de mercado e tudo mais. Como é que esses dados abertos eles te ajudam? Como é que a análise de dados abertos e até fechados mesmo, análise de dados internos, te ajudam no seu dia a dia? Como as coisas se conectam? Rodrigo, essa questão dos dados, ela é essencial no nosso mercado e em todo o contexto que você está falando. Os dados nada mais são do que a matéria-prima do nosso trabalho. E quanto mais matéria-prima, em quantidade e variedade, maior o potencial que você tem de fazer o trabalho. Mas o que é muito importante sempre reforçar é que os dados por si só, eles não ganham o jogo. Você tem um conjunto de elementos que são colocados em prática para você, de fato, conseguir colocar esses dados e transformá-los em resultado, que é o que realmente importa ali no fim da esteira, né? Ah, interessante, interessante. Para ele se tornar. É uma coisa que a gente costuma falar muito aqui no canal, né, o Ricardo, que é o dado em si, pode te contar uma história, mas para que ele te conte uma história, você precisa olhar ele, trabalhar ele, combinar ele, e assim você vai ter uma história e insights, né, sobre. Rodrigo, os três pilares que eu vou destacar aqui para você, em primeiro lugar, eles sempre permeiam as pessoas. Então, a base de tudo são sempre as pessoas. Elas é que vão sustentar esses três pilares. O primeiro deles é relacionado à tecnologia. Hoje, você tem muita questão de ferramenta que ajuda a viabilizar e manipular essas informações. E o conhecimento do uso dessas tecnologias é o primeiro pilar. O segundo deles é a questão relacionada à modelagem estatística, matemática. Tá. Esse, embora pareça algo mais recente, né, que é a tal da ciência de dados, já é uma coisa extremamente antiga, né? Então, eu sempre lembro do filme O Jogo da Imitação, que ajuda a exemplificar essa questão. E a gente não está falando de algo recente, a gente está falando de algo de meados da Segunda Guerra Mundial, ali nos anos 30 para anos 40, né? Mas ali a gente já tinha um exemplo de um matemático tentando decodificar o enigma, que era a máquina nazista que codificava as mensagens, né? E isso já é uma coisa, olha só de quando a gente está falando. Uhum. Só que hoje, essa questão das ciências de dados foram potencializadas pelas ferramentas, né? Mas a matemática, a modelagem estatística em si, é uma coisa já muito antiga. Mas, para mim, ela continua sendo um desses pilares. E a terceira é uma coisa que às vezes acaba sendo negligenciada, mas no fim das contas eu percebo que acaba fazendo muita diferença, que é o conhecimento do negócio. Você às vezes tem um baita cientista de dados que conhece tudo de modelo estatístico, sabe usar muito bem a tecnologia, as ferramentas, mas quando ele chega no negócio e não conhece o negócio, ele acaba usando todo o arsenal que ele tem para algo que acaba não se conectando e de fato agregando valor ao negócio. Por isso que o conhecimento do negócio, ao meu ver, é o terceiro pilar que faz uma grande diferença. Então, quando você tem essas três coisas combinadas, você pode ter um resultado muito poderoso. Nossa, ó, pessoal, tá vendo? Recebemos uma aula e dicas para você que quer entrar no mercado, né? Então, nós, pessoas, somos a base de tudo. Temos que ter capacitação técnica,
conhecer modelos estatísticos, obviamente, para trabalhar com dados, você precisa saber manipular dados, mas conhecimento de negócio também. Aí que é legal esse tipo de papo que a gente está tendo aqui agora. Vocês estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o setor de seguros, mas de repente seu setor aí é alimentos, seu setor pode ser bancos, enfim. É importante esse conhecimento de negócio, não é só o conhecimento técnico ou o conhecimento de modelagem de dados que vai te dar experiência, né? Conhecer o negócio, vocês estão vendo na prática alguém do mercado falando sobre isso, né? E aí, Ricardo, oi, pode falar. Pode... É que muita gente pode estar pensando assim, nossa, então eu preciso de um Superman, é uma pessoa mágica, né? Uhum. Porque em uma única pessoa, a pessoa conseguir abraçar esses 3 pilares que eu mencionei é muito difícil. O que acaba acontecendo muito é, para você conseguir abraçar a estratégia, você ter uma equipe multidisciplinar muito conectada e trabalhando muito junto. Tá. E aí, cada um dessa equipe pode ter um conhecimento maior em cada um dos pilares. Mas o que vai ser importante é que essa equipe trabalhe de uma maneira muito unida, muito próxima, para conseguir fazer essas 3 coisas funcionarem juntas. Legal. Isso não precisa estar dentro de um único ser, né? Uhum. A gente pode ter isso descentralizado desde que você conecte isso de uma maneira muito próxima no momento de execução. Nossa, faz todo sentido. Oi, cara, aí continuando um pouco mais desse seu background, que a gente sabe que você já deu aula sobre o mercado de seguros no passado, né? Para o analista de dados, para o profissional que quer entrar no mercado, acho que você acabou de nos dar uma aula muito legal. E para o corretor? Então, imagina que eu quero montar aí. Eu tenho até amigos que querem montar corretoras, tem alguns próximos que tem esse. Ou virou um corretor pequeno, tal, quer começar alguma coisa, vender seguros. Que dica você dá para esse corretor que está querendo entrar no mercado? Como que ele se forma? O que ele tem que aprender? Qual é o passo para ele entrar no setor? Rodrigo, a dica de ouro que eu dou é que antes de ele entrar no setor, ele pesquise muito como esse setor é amplo e traz oportunidades. Porque eu percebo muita gente indo, às vezes, no automático, de ir direto no produto que, de fato, há mais procura no mercado, que é o seguro de automóveis, Uhum. né? Porque muitos clientes procuram o seguro de automóvel e aí a pessoa acaba entrando ali num piloto automático de sempre ir no que o mercado mais está pedindo, mas existe um mundo gigantesco de oportunidades por outro lado, em torno de muitos outros produtos, né? Desde seguros de pessoas, seguros patrimoniais, e hoje em dia muitas seguradoras estão diversificando o portfólio para os corretores e indo até além do mercado de seguros. Então a dica que eu dou é: pesquisem tudo isso que as seguradoras têm a oferecer em termos de portfólio e escolham bem ali quais são as boas oportunidades que os corretores podem aproveitar para explorar outros mercados. Legal, legal, show de bola. E, Ricardo, aí pra gente ir pro final, o papo tá bom aqui, já tô vendo, a gente já vai desenrolando, né? A conversa vai fluindo mesmo. E eu queria falar um pouco então da parceria mesmo. A Porto Seguro, a Porto, né? Agora Porto, o nome, né? Ela é uma das nossas primeiras clientes, né? Foi onde tudo começou, na verdade, a história da DR começa na Porto já há uns 5 anos atrás. E a gente de lá para cá vem desenvolvendo vários produtos, várias coisas juntos e tal, crescemos juntos. E nesse inteirinho a gente desenvolveu projetos em Tableau, desenvolvemos coisas em Pipefy com vocês, temos o Panorama de Seguros também que tá rolando. Aí eu queria que você falasse um pouco como é que esses softwares te ajudaram na sua jornada, nos seus momentos de projetos dentro da Porto, como é que funcionou essa integração Pipefy com a sua necessidade, Tableau com a sua necessidade, enfim. Rodrigo, uma coisa que eu gosto muito nessas soluções que você mencionou é que todas elas são muito amigáveis para a área de negócio, Uhum. né? Então, eu não preciso ter pessoas extremamente técnicas, com formação em TI ou BI, para utilizar essas ferramentas. Eu consigo tranquilamente capacitar de uma maneira muito rápida as pessoas da nossa própria área para conseguir usar essas ferramentas e levar o resultado para a prática também de uma maneira muito rápida, né? Então, o Tableau, para manipulação de dados, construções de visões, ele funciona muito bem, né? A gente usa amplamente já. Eu lembro que alguns anos atrás era uma especialidade ali restrita a talvez uma meia dúzia de analistas, e hoje a gente tem aí quase que a totalidade das nossas áreas usando o Tableau ali em sua plenitude, explorando todo o potencial dele. O Pipefy é a mesma coisa. Toda a questão de fluxos, de workflow,
ele é construído e configurado pelos próprios nossos analistas de área de negócio. Uhum. Isso dá uma versatilidade e facilidade para a gente ir fazendo os ajustes no dia a dia muito grande, né? Então, isso é encantador e você profissionaliza muito os processos com o Pipefy, né? Então, a gente realmente teve um ganho de produtividade gigante com a utilização dessas ferramentas aqui nas nossas áreas. Ah, legal. E o pessoal da DR trabalhou direitinho, então, Ricardo? Tá tudo bem, né? Trabalhamos bem, né? Com certeza. E pode ter certeza que você saberia, não, mas a equipe da DR é sensacional. Vocês estão sempre ajudando a gente. E uma coisa que eu gosto muito, né, é que eles não se restringem a só tirar o nosso pedido, vamos dizer assim. Uhum. Eles também são propositivos em sugerir soluções que muitas vezes nós mesmos não estamos percebendo, mas às vezes pela experiência da equipe, eles têm a proatividade de também propor algo para nós. E isso tem muito valor, ao nosso ver. Nossa, show de bola, show de bola. E aí, Ricardo, para a gente terminar aqui nosso papo, eu queria te perguntar o seguinte: e futuro, assim, como é que você vê o futuro da análise de dados na Porto? Não necessariamente a Porto como um todo, né? Porque você é uma parte, um pedaço tem uma área ali, mas como é que você vê o futuro da análise de dados no seu contexto profissional aí? O futuro da análise de dados, ele já é muito presente. Uhum. Então, na verdade, a gente já começou um caminho, né, que já é uma realidade e ele só vai ganhar espaço, só vai ganhar corpo ao longo do tempo. Mas isso vai acontecendo naturalmente conforme tudo que eu tinha falado anteriormente vai acontecer. As pessoas vão aprendendo, vão sendo cada vez mais capacitadas e vão atrás de conhecimento, conforme as ferramentas, né, a parte tecnológica vai ficando cada vez mais amigável para o usuário conseguir fazer isso. A capacidade de processamento também é uma coisa que evolui muito a cada ano, né? A gente tem a tal da lei de Moore, né, que mostra isso, e a lei de Moore, ela se mostra que ela é real, ela é uma realidade, né? Onde a capacidade se multiplica, a capacidade de processamento se multiplica aí a cada tempo, e isso também, quando você usa massas de dados muito grandes, isso faz diferença, né? Sim. Então, o futuro do uso de dados, eu acho que a gente só está no começo. Uhum. Eu não falo que é mais uma tendência, para mim é uma realidade, mas eu acho que a gente está só no começo de toda a capacidade que a gente vai ter de usá-los ao longo do tempo. Ah, legal, show de bola, Ricardo. Então, pessoal, dessa forma a gente vai encerrando aqui. Então, eu vou até te pedir, Ricardo, para você deixar suas palavras finais antes da gente encerrar. Fica à vontade aí, sua mensagem final, o que você queira dizer aí para o pessoal, para o nosso público, fica à vontade. Bacana, Rodrigo. Quero agradecer mais uma vez o convite de vocês e a dica que eu deixo aí falando muito com corretores, o que eu já falei anteriormente, reforço, né? Busquem todas as oportunidades que o mercado de seguros proporciona e para as pessoas que estão no mercado de dados, invistam nisso sim, porque é um mercado que já está se mostrando muito promissor, muito aberto e ele tem ainda mais futuro. O que a gente está vivendo hoje, eu digo que é só o começo. Então, mergulhem de cabeça porque vale a pena. Show de bola, show de bola. Muito obrigado, Ricardo. E aí, pessoal, dessa forma a gente encerra mais um Dreamcast. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like aqui. É importante para a gente crescer, para o algoritmo entregar os nossos vídeos para cada vez mais pessoas. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que é interessante. Pessoas que estão querendo entrar no mercado de dados, pessoas que estão querendo entrar no setor de seguros também, tá bom? E se você tiver qualquer dúvida, o comentário aqui embaixo é um espaço aberto, é só mandar sua dúvida que a gente vai ter o maior prazer em responder, beleza? Então é isso, valeu galera, até a próxima, tchau, tchau!